Deus tem um tempo de crescimento para cada um de nós, como igreja, como família ou como discípulos. Crescer é inevitável. A pergunta não é se você vai crescer, mas em que você está crescendo. Jesus nos chama para sermos uma igreja crescente, viva, saudável e frutífera. Cresça na palavra, porque raízes profundas sustentam grandes árvores. Cresça na oração, porque intimidade gera transformação. Cresça na obediência, porque fé verdadeira se revela em atitudes. Cresça na confiança, mesmo quando você não entende o caminho. Cresça na adoração, porque fomos criados para glorificar. Cresça na generosidade, porque quem entende a graça, reparte. Cresça na santidade, porque maturidade espiritual exige separação. Crescer exige decisão. Crescer é fruto de maturidade. Crescer é um propósito. Viva o crescimento que Deus tem para você. Dia memorial, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com a vida de vocês, amém? Glória a Deus. Então, vamos nessa manhã para mais uma mensagem da nossa série Cresça. E a mensagem de hoje é Cresça na oração. Vamos falar um pouquinho sobre oração. Oração, a gente sabe que, irmãos, é um universo, né? Como eu vou falar daqui a pouquinho na introdução, oração é a forma, como a gente se relaciona com Deus de forma saudável e frutífera. Então, nesse momento, eu convido você a mais uma vez, rapidinho, fechar os seus olhos. Vamos orar para falar sobre oração, amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã de bênção. Muito obrigado por essa manhã de graça, de liberdade que temos de cultuar o Senhor. Esse momento, Pai, é o momento da Tua palavra, Senhor. Então fala conosco, fala ao nosso coração. Essa palavra, ela sempre é uma boa semente, que essa semente caia num solo fértil. Então, Senhor, em nome de Jesus, prepara o nosso coração para que essa semente possa germinar, frutificar, ó Pai amado, e dar, ó Pai amado, frutos e transformação para a vida da Tua igreja, para a glória do Senhor. Essa, ó Deus, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a oração juntamente com a palavra, semana passada foi a importância da palavra. Essa dupla aí, ela é fundamental, é imprescindível para que a gente possa se relacionar com Deus genuinamente, verdadeiramente. Se você quiser também adicionar esse combo aí para dar uma anabolizada no negócio, você junta o jejum. Tá? Então eu digo que essa é a tríade que faz o inferno tremer. É palavra, oração e jejum, irmãos. Entendeu? O crente que tem essas três coisas como estilo de vida, o inferno, ele estremece. Então hoje, mais especificamente, a gente falando sobre oração, é algo muito importante, né? A base, oração e palavra. E eu lembro de uma frase de uma pergunta, melhor dizendo, que fizeram a A.W. Tozer. Perguntaram para ele, olha, o que é mais importante, eu orar ou eu ler a Bíblia? E aí ele, com uma sabedoria tremenda, ele respondeu da seguinte forma, olha, pergunta a um pássaro qual é a asa mais importante para ele, se é a asa da direita ou da esquerda. E quando eu venho para as Escrituras, irmãos, eu percebo Deus em toda a palavra, desde Gênesis e Apocalipse, agindo poderosamente através da palavra. A gente já vê isso lá em Gênesis, por exemplo, Abraão intercede por Ló, e Deus ali, ele já tem um decreto já sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Então Deus destrói essas duas cidades, mas poupa a vida de Ló, ou seja, por causa da oração, o tio livra a vida do seu sobrinho. A gente vai ver também lá
por volta de Gênesis 32, Isaac voltando para sua casa, com toda a sua família, ele passa pelo Val de Jaboque, ali é um momento onde ele está sozinho, e ali ele busca ao Senhor, ao ponto de dizer, Senhor, não te deixarei, se não me abençoares, e ali a gente vê que essa resolução, essa decisão de Isaac faz com que ele experimente algo profundo de Deus, algo que mudou, não só o nome dele, ele deixou de ser chamado Jacó, o enganador, e passou a ser chamado Israel. E isso, irmãos, foi fruto de quê? De oração. Então isso me ensina que eu devo permanecer na presença de Deus para que Ele mude o meu caráter, não importa o tempo que seja necessário. Posso ouvir um amém? Então se coloque na presença de Deus. Pastor, meu caráter não está legal. Existem coisas ainda no meu comportamento, na minha atitude com esposa, filho, no meu trabalho, que precisam ser corrigidas. Vai para o Val de Jaboque, se coloca diante do Senhor em oração e fala, Senhor, eu não vou desistir, não vou tirar os joelhos do chão, não vou sair da Tua presença até o Senhor me transformar. E continuando, ainda no Antigo Testamento, a gente vê Ana, uma mulher estéril. Ana é desprezada por sua rival Penina, Ana é julgada pelo sacerdote da época Eli, Ana é incompreendida pelo seu próprio marido, mas ela vai todos os anos a Siló, e ela vai orar, ela vai pedir a Deus, e Deus graciosamente abre a sua amada, e aquela mulher dá a luz ao homem, ao profeta, ao juiz maior ali de sua geração. A gente conhece a história de Samuel, e o que isso me ensina? Isso me ensina que se hoje nós orarmos pelos nossos filhos, eles poderão daqui a poucos anos, irmãos, mudar o destino da nossa nação. Amém? E eu vejo mais, por exemplo, Daniel, um homem de oração, que ele foi jogado dentro da cova dos leões, e o Senhor fechou a boca dos leões. A gente vê, já vindo para o Novo Testamento, Paulo, um homem que orava, passava vigílias de oração, orava nas sinagogas, orava pelas cidades que ele passava, orava pelos gentios, orava entre os gentios. Ou seja, o segundo, podemos dizer assim, o grande teólogo, ou o segundo nome do cristianismo, Paulo, era um homem dedicado à oração. A gente vê os discípulos, após a ascensão do nosso Senhor Jesus, eles reunidos, como diz o livro lá em Atos, eles perseveravam atentamente e constantemente, melhor dizendo, em oração, até o derramar do Espírito. E o Espírito veio, irmãos. Então, se a gente buscar o Senhor, Ele vem. E o nosso modelo master maior, o nosso Senhor Jesus, que antes de iniciar o seu ministério, Ele passou por 40 dias no deserto, em oração e em jejum. Jesus orou antes de escolher seus 12 primeiros discípulos. Jesus saía cedo e ia para lugares desertos para orar. Jesus orou no Getsêmani para poder suportar o Calvário. Jesus orou na cruz, e aleluia, glória a Deus, Jesus hoje está à destra de Deus e continua orando, intercedendo por mim e por você, amém? O Senhor, Ele continua orando até hoje, irmãos. Introduzi minha mensagem dessa forma para a gente poder entender o quanto é importante a oração na nossa vida. E isso a gente poderia citar nos 2000 anos de história da igreja, vários homens e mulheres também que entenderam a importância da oração e como a oração impactaram a vida dele. Há pouco tempo atrás aqui eu falei sobre George Miller, o homem dos órfãos. Ele abriu vários orfanatos, e ele fez um voto com o Senhor de nunca dirigir a nenhum ser humano, nenhum homem, as suas necessidades. Então sempre quando os seus orfanatos, as crianças estavam precisando de alguma coisa, ele ia para dentro do seu quarto, ele fechava a porta e ele botava o joelho no chão e orava, falava, Senhor, a gente está precisando de mantimento, Senhor, as crianças estão precisando de comida. E milagrosamente as coisas aconteciam. O carro do leite quebrava na porta dele, comércio, sei lá, que era fechado no bairro, o homem depois ia lá bater na porta dele e falar, pastor, é o seguinte, eu estou fechando e eu ainda tenho aqui umas mercadorias, alguns alimentos aqui, Deus tocou no meu coração para trazer para cá. Oração. Então, irmão, sobre oração, como bom pastor batista, eu quero falar com vocês nessa manhã em cima de 3 tópicos. E o primeiro é um tópico que eu acho que a gente não presta muito atenção nisso, mas é o que acontece na nossa relação com Deus através da oração, que é o princípio da inércia. O princípio da inércia, a gente vê esse princípio operando em vários textos das Escrituras, e eu destaquei um texto do nosso Senhor Jesus,
que está em Mateus capítulo 7, verso 7, o Senhor vai dizer assim: peça e lhe será dado, busque e encontrarão, bata e a porta lhe será aberta. Pastor, o que é isso de princípio da inércia? Parece algo que soa um pouco estranho. Você está querendo dizer que Deus precisa ser provocado ou requisitado? Sim, na maioria das vezes. Quem aqui hoje, nessa manhã, tem um pouquinho de conhecimento de direito ou da área jurídica? Levanta a mão, só para eu dar uma olhadinha. Alguns aí. Então, quem sabe, quem é formado em direito, entende um pouquinho, sabe que é um dos princípios, por exemplo, do magistrado, a inércia dele. Então, se eu tenho uma demanda na justiça, o juiz está lá, seja a esfera, justiça federal, estadual, seja lá que for, e ele está lá aguardando. Ele está o quê? De braços cruzados, ele está parado. Então, se eu estou tendo algum prejuízo, se eu estou sendo justiçado, eu bato a porta dele. Jesus vai falar sobre isso até na parábola do juiz iníquo. Jesus fala sobre isso, que aquela mulher, ela vai lá, olha, me faz justiça, me faz justiça. Ou seja, o magistrado, ele permanece inerte. Então, trazendo isso, né, colocando nesse contexto Deus como o grande supremo juiz, a gente percebe, irmãos, que muitas vezes Deus precisa ser provocado para agir, para fazer alguma coisa. Ele espera ser requisitado. Deus quer ser chamado por nós. Deus quer que a gente se aproxime dele. Ah, pastor, mas Deus é onisciente, é onipresente, onipotente, Ele sabe de tudo que eu estou passando, Ele sabe da porta que eu preciso que seja aberta. Sim, Ele sabe, mas nessa dinâmica de relacionamento entre o homem e Deus, que é feito através da oração, Deus escolheu essa forma para que as coisas funcionem. Então peça, bata, busque. Filipenses capítulo 4, verso 6, um verso que a gente conhece muito bem. O apóstolo Paulo também vai falar sobre isso. Olha, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, através da oração e da súplica, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, qual é o verbo? Apresentem. Vão diante de Deus, falem com Deus, ou seja, Deus escolheu agir em resposta à oração. Em contrário ao senso dessa interpretação, irmãos, Deus vai permanecer inerte se não houver oração. Amém? Vocês estão entendendo? Então Deus está lá. Deus vai dizer ao profeta Jeremias: olha, Jeremias, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, é um princípio que Deus escolheu para agir na nossa vida. Ou seja, irmãos, em muitas coisas, Deus não vai intervir na nossa vida e na nossa história se Ele não for requisitado. Então, isso é uma lição que fica para a gente como igreja. A gente precisa buscar, a gente precisa bater a porta, a gente precisa pedir, que é isso que Deus quer. Vai ter uma frase aí, John Wesley, ele diz algo que é poderoso. John Wesley vai dizer: olha, Deus não faz nada a não ser em resposta à oração. Vou repetir, está no slide. Deus não faz nada a não ser em resposta à oração. Deus, como Pai, deseja que os seus filhos levem a Ele as suas necessidades. Vou falar sobre isso agora, pegando um episódio do Antigo Testamento. O povo de Israel lutando contra Amaleque. Você conhece essa história. Josué está lá na frente de batalha, né, e a guerra torando lá, e no alto do monte está Moisés orando. E o texto vai dizer o seguinte: enquanto Moisés orava, Israel prevalecia. Moisés estava com as mãos erguidas. Ou seja, Moisés estava orando. O povo de Deus prevalecia. Quando Moisés abaixava as mãos, Amaleque era aqui. Gente, pregar com torcida é mais legal. Brincadeira. Ó, tá vendo os brenhando aí? Obrigado, Léo, glória a Deus. Então, quando Moisés baixava as mãos, Amaleque é que prevalecia. Ou seja, isso é um princípio de que isso é um ensinamento, ou seja, Deus está dizendo que, olha, gente, enquanto vocês me buscarem, eu vou agir. Enquanto vocês estiverem na minha presença,
os inimigos não vão vencê-los, vocês vão estar de pé, vocês vão conseguir avançar. E aí os caras muito safos, eles perceberam um negócio, o nome desses caras é Arão e Ur, eles perceberam assim, cara, enquanto Moisés está tendo força ali, né, muscular ali o bíceps de 45 centímetros, né, igual do Alessandro, enquanto ele consegue estar com as mãos de pé, cara, o povo de Deus está ali, tá vencendo, mas cara, Moisés está cansando, né? Moisés ficou 40 anos no Egito, depois mais 40 anos no deserto. Moisés está ficando velhinho, vamos ajudar, então vamos suspender. Eles perceberam isso. Isso até nos ensina que a gente precisa orar por quem ora, não é? É mais ou menos isso. Ou seja, a gente precisa entender que a oração ela é fundamental. A gente precisa lutar as nossas guerras através da oração. Então, às vezes, a gente tem umas falas assim que a gente já incorporou na nossa cultura evangélica, do tipo, Deus é soberano, Deus sabe de tudo, Deus vai agir. Aí eu pergunto para você, será? John Wesley, a gente viu que ele disse, olha, Deus não faz nada a não ser em resposta à nossa oração. Um homem de Deus também, esses três homens, botei 3 citações de Spurgeon, Watchman Nee, John Wesley. Esses 3 homens foram homens que realmente fizeram da oração seu estilo de vida. E agora, falando de Watchman Nee, ele vai dizer o seguinte, eu meio que parafraseei essa ideia dele, ele vai dizer o seguinte, olha, o poder de Deus é como uma grande locomotiva, e uma grande locomotiva poderosa, ela pode atravessar cidades, países e até mesmo continentes, só que essa locomotiva, para ela sair do lugar, andar 1 metro que seja, ela precisa 2 trilhos, entendeu? Ela precisa 2 trilhos, a locomotiva está à disposição, irmãos, o poder de Deus está disponível. Essa locomotiva quer andar em direção à vontade de Deus, mas ela precisa, para sair do lugar, ela precisa de trilho. Quem vai colocar os trilhos aí? Levanta a mão e diz amém. Eu e você. Somos nós que vamos colocar os trilhos, para que essa locomotiva possa andar para a glória de Deus. Amém? Então, irmãos, tendo dito isso, não nos resta outra opção, a não ser o quê? Buscar o Senhor. Você está precisando de uma providência? Busca o Senhor. Está precisando de restauração no seu casamento? Ore, busque o Senhor. Está precisando de uma porta aberta? Peça ao Senhor. E aí Tiago vai ser um pouco, eu diria que até mesmo um pouco duro conosco, ele vai dizer o seguinte, olha, vocês não têm porque vocês não pedem. Isso é meio duro, né? E aí ele completa, e também vocês não recebem, porque quando pedem, vocês pedem pelos motivos errados, para deleitar os próprios prazeres. Ou seja, mas essa primeira parte do versículo é duro, olha. Vamos para o português de 2026. Está falando assim, cara, a tua situação está assim porque você quer. Né? A gente, quando vai atender atendimento pastoral, a gente tem todo cuidado para falar as coisas com as pessoas, a gente já plotou o erro, a gente já sabe como orientar ali para que as coisas sejam corrigidas, a gente com todo carinho. Ali, mas Tiago fala, é a mesma coisa que você chegasse para o pastor Tiago e dissesse assim, pastor, estou com essa dificuldade, assim, assim, assado, e ele virasse para você e dissesse assim, cara, sua vida está assim porque você quer. Não é? É isso que o Tiago está falando. Cara, você não busca Deus, pô, vai continuar desse jeito, você vai continuar patinando. Você vai continuar sem sair do lugar, você vai continuar sem ter vitória, você vai continuar sem ter progresso. Vocês não têm porque vocês não pedem. E irmãos, nesse sentido, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é inerrante, ela não falha, ela é digna de toda confiança. Amém? Vocês não têm porque vocês não pedem. E aí, para fechar esse ponto da mensagem, Spurgeon vai dizer sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Princípio da inércia. Vamos tirar Deus da inércia, amém? Vamos orar, vamos colocar os trilhos para que a locomotiva possa andar. Vamos pedir, vamos buscar, vamos bater na porta, amém? Glória a Deus. Segunda coisa que eu tenho para partilhar nessa manhã, oração é alinhamento. Orar, irmãos, é alinhar o nosso coração com Deus,
Orar é trabalhar no sentido de buscar e discernir a vontade de Deus. Pode ser que no início da nossa caminhada a gente entenda a oração como um meio ou uma forma da gente conquistar de Deus aquilo que a gente quer, mas a oração ela nunca serviu e nunca servirá para mudar a vontade de Deus, de maneira nenhuma. A oração, ela serve para que a vontade de Deus seja manifestada na terra. Vou repetir, a oração vai fazer com que a vontade de Deus, ela se manifeste na terra. O texto de Mateus 6, 9 e 10 está aí projetado. Olha o que o nosso Senhor vai dizer na oração modelo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O que Jesus está falando? Senhor, o céu, tudo funciona. No céu, tudo é perfeito. No céu, a sua vontade se realiza de forma plena. Agora eu estou aqui, enquanto meu ministério terreno, pedindo ao Senhor, orando ao Senhor que é meu Pai, para que a sua vontade, como é realizada no céu completamente, se manifeste aqui na terra, porque a terra está corrompida, a terra está cheia de pecador, a terra tem o mal, a terra tem Satanás e seus demônios, mas eu estou, Senhor, diante do Senhor, pedindo para que o Senhor manifeste a sua vontade, o seu reino diante da terra. Entendem, irmãos? Para isso que serve a oração. Não é para que a minha vontade seja feita, é para que a manifestação de Deus e do seu reino, ela possa acontecer. Senhor, seja feito aqui na terra, como é feito no céu. Então, quando a gente ora, irmãos, pela nossa nação, diante de tanta corrupção, tantos absurdos, e, enfim, tantos escândalos, a gente está orando porque a gente sabe que as coisas não estão funcionando como deveriam. As coisas não estão funcionando segundo os princípios que a gente sabe que são os princípios verdadeiros e dão certos. São os princípios de Deus. E é por isso que a gente tem que orar. Senhor, venha sobre a nossa nação. Está tudo errado aqui, Jesus. Está errado. O pobre está sofrendo, as pessoas estão desamparadas, corrupção está à torta e direita em todas as esferas do poder. Senhor, faça alguma coisa. Senhor, replica um pedacinho do céu na nossa nação. Entendem? Não é a nossa vontade, mas é a vontade daquilo que Deus quer para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa nação. Jesus faz a mesma coisa num outro momento, quando ele vê as multidões aflitas e desamparadas, e ele diz, como ovelhas sem pastor. E aí, o que ele diz para os discípulos que estão com ele? Olha, a seara é grande. A seara é grande, e os trabalhadores são poucos. Ore, rogue, pois, ao Senhor, ao dono da seara, para quê? Para enviar trabalhadores para a sua seara. Irmãos, a obra é de quem? De Deus. A responsabilidade de enviar é de quem? De Deus. Mas quem é responsável para que Deus faça o envio? É a nossa. Manifestação da vontade de Deus na face da terra. Deus nos quer ao lado dele, lutando pelo seu reino, enquanto ainda estamos aqui. Pedindo ao Senhor trabalhadores, porque a obra é grande, a seara é grande. As pessoas estão aflitas, estão desamparadas, estão por aí como ovelhas sem pastor. Esse é o nosso negócio, irmão, através da oração. Atrair a vontade de Deus para a terra. E qual é o alvo do nosso negócio? É gente. É gente. Então a gente precisa orar. Deus pede trabalhadores, Jesus ora por trabalhadores para vir na seara, nesse contexto onde as pessoas precisam o quê? De cuidado. E qual é o lugar, irmãos, onde a gente tem exercitado esse cuidado aqui na nossa cultura de igreja local, na Memorial? PGM, Pequeno Grupo Multiplicador.
A gente está sempre orando pelas pessoas, orando para Deus mandar não só mais trabalhadores, mas também mais pessoas. E é por isso que a gente coloca em toda reunião de pequeno grupo, se você não está fazendo, faça por gentileza na próxima reunião, é a cadeira vazia. Então, se tem 5 pessoas lá no seu pequeno grupo, a cadeira vazia tem que estar lá, é o 6º lugar. Se tem 8, o 9º lugar está lá vazia, a cadeira vazia. É uma oração de fé, a gente dizendo, Senhor, a gente entende que na Tua vontade, a gente entende que o Teu reino deseja que na próxima reunião tenha uma pessoa aqui sentada, uma pessoa que não te conhece, uma pessoa que está quebrada, uma pessoa que está precisando conhecer Jesus, uma pessoa que está precisando de milagre. Senhor, manda essa pessoa. Cadeira vazia, irmãos, estão entendendo? É oração de fé, e aí o Senhor vai trazer à existência aquilo que não existe, porque na reunião de hoje, essa cadeira está vazia, não existe uma pessoa ali, mas na próxima reunião vai ter, e se não tiver na próxima, vai ter na outra, e se não na outra, mas o que a gente não pode é desistir de pedir a Deus, de orar para que Deus envie pessoas, e a gente cresça e multiplique, e pessoas se rendam ao senhorio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. É isso. É isso. Ora para Deus mandar ceifeiros, trabalhadores, ora para Deus mandar pessoas, ora para que a vontade de Deus seja manifestada na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. E o 3º ponto, eu já vou caminhando para o final. Oração é comunhão. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, ele, no 1º capítulo, ele vai dizer assim, não deixamos de orar por vocês. Vou repetir. Nós não deixamos de orar por vocês. E de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Paulo deseja que essa igreja, ela seja cheia do pleno conhecimento da vontade de Deus. Paulo aqui, vocês percebem, ele usa uma linguagem, diria, um pouco exagerada ou hiperbólica, né? Porque ele poderia muito bem dizer, olha, não deixe de orar por vocês para que sejam cheios do conhecimento da palavra de Deus, ou para que vocês sejam plenos do conhecimento da vontade de Deus. A ideia teria a mesma, mas ele intencionalmente faz questão de dizer, eu oro para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Paulo se preocupa, e não é só com a igreja de Colossos, Paulo se preocupa, a gente vê isso nos seus escritos, ele se preocupa com todas as igrejas sobre isso, ele se preocupa com a comunhão da igreja, a comunhão do povo de Deus com o nosso Senhor. Por quê, irmãos? Porque comunhão com Deus é aquilo que Ele mais deseja dos seus filhos como pai. Comunhão. Você precisa servir, você precisa trabalhar, a gente precisa ter um ministério, todo crente tem ministério, mas muito mais importante do que servir, do que trabalhar, do que performance, é relacionamento. E a oração é chave, irmãos, para isso, para você conhecer teu Pai, para você se relacionar com Deus. Sem oração, nossa vida cristã, ela não cresce, ela fica estagnada, ela não sai do lugar, a gente fica como um cachorro correndo atrás do rabo, a gente fica no ativismo. A gente vira ativista, irmãos. E para ativismo por ativismo, a gente, se tiver dinheiro, pode até contratar pessoas para fazer eventos para a gente. Posso contratar uma pessoa para fazer o retiro dos homens. Fala assim, olha, eu quero um retiro assim, assim, assado, eu quero desse jeito, o cardápio assim, cada hora funciona desse jeito, o som desse jeito, e a gente chega lá e está tudo pronto. Mas não é isso, é comunhão. O retiro é um meio apenas de levar homens que vão ficar lá no recanto um final de semana a conhecerem mais o Senhor. Entendem? A estarem mais perto do Senhor. E nesse texto aqui, o que Paulo está falando é o seguinte, olha, eu gasto o meu tempo, eu gasto as minhas energias para que vocês conheçam o Senhor. Por isso ele diz, não deixamos de orar por vocês. Eu estou orando para que você conheça Deus. Eu estou orando para que o Senhor abra os seus olhos. Eu estou orando para que você tenha uma nova revelação de quem é o Senhor. Eu estou orando para que o seu coração seja cheio e tenha ardor de vontade de se colocar diante de Deus, de orar mais, de ler mais a palavra, de estar mais na presença do Senhor.
Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu tenho muitas obrigações, e todos nós temos hoje, não é verdade? A gente tem muita coisa para fazer, mas o que Paulo está dizendo é, de todas as obrigações, de tudo aquilo que eu tenho que fazer, de várias tarefas dentro do meu cotidiano, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu tenho várias coisas, mas uma coisa eu não deixo de fazer. Que coisa é essa, irmãos? Orar. Orar. Eu não deixo de orar por vocês. Então, ore pelas suas necessidades. Como a gente já falou de Filipenses capítulo 4. Apresentem as suas necessidades a Deus através da oração. Mas, acima de tudo, orem para que vocês conheçam mais o Senhor. Ore para que Jesus, Ele seja cada dia, cada semana, cada ano, mais real para você. Por isso que o profeta no Antigo Testamento, ele vai dizer, olha, conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. E nessa mesma vereda vai a visão da nossa igreja. Conheça Deus e faça Ele conhecido. Oração é esse caminho, irmãos. Ore, passe tempo diante de Deus, tenha esse desejo de conhecê-lo melhor. Sabe por quê? Quando a gente se aproxima de Deus, acontece algo, acontece um contraste. Sabe? Quando eu me aproximo de Deus, irmãos, se eu falo por mim, tá? Eu, Fábio. Quando eu me aproximo de Deus e vou, à medida da minha caminhada, conhecendo Ele melhor, eu vejo que eu não posso permanecer como eu estou. Não sei você, mas eu não posso permanecer como eu estou. Eu olho para a bondade de Deus, irmãos, e olhando para a infinita bondade dEle, eu vejo como eu sou mal. Com todo carinho eu vou dizer isso para você, não se ofenda, tá? Você é mal. Nós somos maus. Quando eu me aproximo de Deus e vejo a sua graça, eu percebo o quanto, irmãos, eu ainda trato as pessoas de forma legalista. Eu vejo o quanto eu ainda sou duro. Eu vejo o quanto ainda falta compaixão e misericórdia no meu coração. Ao me aproximar de Deus, eu vejo que Ele é perfeito. E isso revela as minhas imperfeições. Eu vejo que Ele é um Deus santo. E que nessa caminhada com Ele, eu sou um pecador, mas preciso me transformar à medida do Seu Filho, Jesus Cristo. Isaías, profeta Isaías, no capítulo 6 do seu livro, ele teve essa experiência. Ele teve uma revelação de Deus. Deus se revelou a ele de uma maneira que até então, eu posso dizer isso pelo espanto dele, até então ele não conhecia. Não conhecia. E aí ele disse, ai de mim, eu estou perdido. Pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor, viram o Rei. Esse deveria, irmãos, ser o nosso grito também, no nosso secreto. Quando a gente coloca o joelho no chão. Fala, Senhor, ai de mim. Fala, Senhor, sou eu, esse teu filho. Estou aqui de novo. Precisando do Senhor, olhando para a sua beleza, para a sua santidade, para a sua retidão, e não tendo a altura, Senhor. Estou eu aqui, Senhor, precisando ser melhor. Senhor, estou eu aqui, aquém do que eu deveria ser. Estou aquém, Senhor. Me ajuda, me faz melhor, me transforma. Como o pastor Cláudio falou aqui, na direção do culto, a gente se torna aquilo que a gente adora, e por isso a gente precisa estar diante do Senhor. Fala, Senhor, esse sou eu, e eu estou aqui diante do Senhor, eu quero comunhão contigo, eu quero estar mais perto, eu quero te conhecer melhor, eu quero resistir menos às suas direções, eu quero obedecer mais prontamente aquilo que o Senhor me diz para fazer. Me ajuda, Senhor. Esse deveria ser, irmãos, o nosso grito.
porque conhecer ao Senhor é o que vai fazer a verdadeira diferença na nossa vida. Não é o que a gente conquista nessa terra. E não estou dizendo que você não pode ter uma vida de conquistas, muito pelo contrário, conquiste mesmo para a glória de Deus, em todas as áreas da sua vida. Queira crescer em tudo, como a gente costuma dizer no quartel, tenha sangue nos olhos para isso, para crescer, para melhorar, para se aperfeiçoar. Mas isso não é tudo. Sabe o que é tudo? É conhecer ao Senhor. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Nós não deixamos de orar. Não deixamos de orar por vocês. Senhor, nós não vamos deixar de orar. Nos momentos bons a gente vai orar. Nós não vamos deixar de orar nos momentos maus. Nós não vamos deixar de orar, Senhor, quando os celeiros estiverem transbordando. Mas também nós não vamos deixar de orar quando os celeiros estiverem vazios. Não vamos deixar de orar quando a colheita for abundante. Não vamos deixar de orar também quando a colheita for restrita. Senhor, não vamos deixar de orar em tempo de saúde, mas também não vamos deixar de orar no tempo da enfermidade. Não vamos deixar de orar no tempo da celebração, mas também, Senhor, não vamos deixar de orar no momento do luto. Não vamos deixar de orar, Senhor. Não vamos deixar de orar. Nos ajuda, Senhor. Nos atrai com cordas eternas para junto do Senhor. Feche os seus olhos nesse momento. Coloque a mão no seu coração. Talvez você esteja longe. E o que você precisa nessa manhã é dessa determinação que Paulo demonstra à igreja de Colossos. Eu não deixo de fazer isso, Senhor. De tudo que eu tenho que fazer, eu tenho muita coisa para fazer, Senhor. Mas eu não vou deixar de fazer isso. Sabe por quê, Senhor? Porque eu estou me sentindo longe. Eu não estou mais sentindo, Senhor, o seu cheiro. Senhor, os ruídos e os barulhos que eu ouço na sociedade, no trabalho, estão abafando, estão sufocando a sua voz no meu coração. Peça isso ao Senhor. Senhor, me dá sensibilidade à tua voz. Senhor, faça-me ouvir a tua voz distante. Eu não quero ser afetado pelos ruídos que o mundo me traz, pelas vozes que ecoam no meu coração, que vêm também através dos meus desejos mundanos e carnais. Eu não quero ser guiado por essas vozes, eu quero ser guiado pela doce voz do Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor, e nesse momento, Pai, eu coloco a Tua igreja diante do Senhor, Deus. Peço, Senhor, nos ensina a estar diante do Senhor. Nos ensina a fechar a porta, Deus, e no secreto buscar a Tua face. Nos ensina, ó Pai amado, a se derramar. Nos ensina, ó Pai amado, a buscar o Senhor sem constrangimento, Pai. Chorando quando tiver vontade de chorar, sorrindo quando tiver vontade de sorrir, se alegrando com o Senhor, de joelhos, sentado no quarto, deitado ao chão, seja a maneira que for, Senhor, que a gente tenha essa liberdade de buscar o Senhor, de estar ao teu lado, de sentir o seu cheiro, de ouvir a sua voz no nosso coração, Pai. Eu te peço, Pai, encerro pedindo isso, Senhor. Faz da Igreja Batista Memorial, Deus, uma igreja que ora. Uma igreja, Senhor, que não se conforma com a sua inércia. Uma igreja, Senhor, que não se contenta em ver, ó Pai amado, o mundo do jeito que está. Uma igreja que não fica parada, Senhor, ao ver pessoas ao nosso redor, caminhando a passos largos para o inferno, Deus. Mas que a gente seja como Paulo, eu não deixo de orar, Senhor. Faz assim com a nossa igreja, que seja o nosso estilo de vida, que seja o nosso DNA, que seja a nossa marca, Senhor, e a gente venha crescer, Deus, porque é impossível, Senhor, uma igreja que ora não crescer, é impossível, Senhor, um homem que ora não deixar de pecar, ó Deus, em nome de Jesus,
porque um homem que não ora, ele peca, mas um homem que ora, ele deixa de pecar, Senhor. Muito obrigado, Pai. Desperta em nós essa fome e essa sede pelo Senhor. E é isso que nós oramos, Pai. E queremos te agradecer e aplaudir o teu nome, em nome de Jesus. Amém.